Capítulo 251, Crescimento. 1. O tempo passou como vento. Esse período podia ser considerado um dos mais confusos desde a criação da torre. Todos estavam tão atordoados que perguntavam, já passou tudo isso de tempo? Todo mundo, desde jogadores normais dos andares inferiores até jogadores que se aposentaram, estavam surpresos com esses eventos. A morte da Rainha do Verão fez com que o Dragão Vermelho passasse a andar por águas perigosas com incontáveis inimigos ameaçando-os. A Terra do Sangue era o grupo que estava mais faminto para eliminá-los enquanto o exército demoníaco caçava os 81 olhos. Elohim se aliou ao Mar do Tempo e tentou invadir o 76º andar. Outros clãs invadiram os territórios do Dragão Vermelho por toda a torre. A situação parecia ameaçadora para o Dragão Vermelho, mas ainda conseguiram prevalecer. Mesmo sem a Rainha do Verão, eles tinham uma história longa e rica em diversos recursos. Bie Waltz era quem mais se destacava. Ela tinha tomado o comando do Dragão Vermelho e como era habilidosa quando se tratava de Mugong magia, ela sempre deixava o campo de batalha com uma vitória. Ela não estava nem perto da Rainha do Verão, mas pelo menos não ficava muito para trás dos 9 reis. A batalha do Dragão Vermelho no 76º andar com os outros 3 grupos acabou em empate. Eles conseguiram provar que não eram tigres inofensivos, mas sim uma besta que ainda possuía suas garras afiadas. Graças a isso, apesar do Dragão Vermelho ter sofrido grandes danos, eles conseguiram manter sua posição como o clã mais forte. No entanto, o problema de verdade apareceu quando Bie Waltz estava soltando o suspiro de alívio depois de defender o 76º andar. Os outros 9 filhos do dragão a atacaram e Waltz perdeu miseravelmente, muito cansada depois de toda aquela luta para defender o andar. Ela mal conseguiu escapar com alguns de seus seguidores. Depois disso, os 9 filhos do dragão lutaram entre si pelo trono vazio. Os 81 olhos e os outros esquadrões marciais foram divididos entre os 9 filhos do dragão. Companheiros que estiveram lutando lado a lado até não muito tempo atrás acabaram se apunhalando. Quando a poeira baixou depois de um dia, o Dragão Vermelho havia sido dividido em 3. Waltz, agora chamada de Rainha da Primavera, liderava o Dragão Branco. Tom, o Lorde do Outono, liderava o Dragão Negro agora que ele tinha ficado mais forte depois de consumir seus irmãos. Os 3 mais fracos, Yao, Leso e Baratan, formaram o Dragão Verde. As facções do 76º andar encorajaram os grandes clãs a tentar fazer suas próprias mudanças e a confusão que se resultou foi ainda maior do que aquela de quando Xiongvado caiu. Novos clãs apareciam e engoliam outros clãs. Alguns eram até grandes o suficiente para ameaçar os 8 grandes clãs. Dezenas de novos jogadores se tornavam rankers todos os dias. O governo pela lei foi deixado de lado para ser substituído pelo governo pela espada. Só havia uma palavra para descrever isso: desordem. Apesar da maioria da torre estar em confusão, a tribo dos Unichifres continuou a viver suas vidas ignorando a tempestade que acontecia. Com o desaparecimento repentino do deus do arco, as coisas se tornaram quietas novamente. Yonvo e seus amigos também aproveitaram esse período de tranquilidade. Yonvo e Bran estavam ocupados criando um antídoto para Nanta baseado nas informações que a casca de Vieira Dune forneceu. Valporgis Nash inseriu muitas drogas diferentes em Ananta para fazê-la se tornar um receptáculo apropriado, então eles precisariam de bastante tempo para desenvolverem o antídoto certo. Bran terminou o antídoto depois de alguns meses e após utilizá-lo, ele começou a pensar em todos os tipos de coisas enquanto os cílios de sua filha tremiam. O que ele diria quando ela abrisse seus olhos? Ele deveria dizer que ficaria tudo bem. Ou simplesmente acariciar sua cabeça. Talvez ele pudesse mostrar a ela como Seixa estava crescendo bem. Mas e se ela ainda o odiasse? No entanto, todos esses pensamentos sumiram quando Ananta abriu seus olhos. Ananta Bran agarrou a mão de Ananta. Ela estava deitada ali mal respirando por uma máscara. Era uma visão lamentável. Ele queria chorar. Em horas assim, ele odiava estar preso dentro de um homúnculo. Ele queria chorar e compartilhar suas emoções, mas não podia.
No entanto, os olhos de Ananta continuaram desfocados e sem emoções. Preocupação se passou pelos olhos de Bran. Yonvoo, que estava de pé atrás dele, ficou sério. Seus medos se tornaram realidade. Bran se concentrou em curar Ananta e depois de algumas semanas, ela estava finalmente fazendo progresso, mas ainda não tinha recuperado seus sentidos. Ela conseguia comer com a ajuda de alguém e até caminhar, mas isso era tudo. Ela ficava sentada sem expressão o dia todo sem falar, incapaz até de reconhecer Secha. Ninguém sabia um motivo, eles achavam que o trauma a tinha afetado profundamente. Mesmo com terapia, ela não melhorava. Os dias seguintes de Bran com Ananta foram cheios de dor e ele se perguntava se isso era punição dos céus por ele não ter tomado conta de sua filha no passado por causa de seu egoísmo. Bran estava cheio de culpa, desejando que fosse ele quem estivesse sentindo essa dor, não sua filha. Yonvoo também ansiava por ele. Se eu soubesse disso antes, os dedos de Yonvoo se contraíram. Se ele estivesse na terra, estaria fumando agora. Ele nunca esteve tão desesperado por um cigarro desde que entrou na torre. O ancião-chefe deu uma garrafa de bebida para Yonvoo pela primeira vez. Clink. A garrafa e seu copo tilintaram. O álcool tinha um gosto amargo. Ele estava prestes a encher outro copo, quando uma mão de repente o parou. Ele levantou sua cabeça. Punch e Dora estavam olhando para ele com as testas franzidas. O que está fazendo aqui sozinho? Parece tão deplorável. Você tem que beber com outras pessoas. Punch pegou a garrafa de Yonvoo enquanto se sentava na frente dele. Dora encheu o copo de Yonvoo em silêncio. Yonvoo simplesmente observava o líquido entrar no copo. Seu reflexo só mostrava sua máscara, mas ele quase podia ver seu sorriso amargo por trás dela. Se até ele podia sentir isso, era certeza de que Punch e Dora também podiam. No entanto, nenhum deles perguntou nada para Yonvoo. Eles só ficaram sentados com ele em silêncio, levantando seus copos e bebendo juntos. Yonvoo conseguiu gradualmente clarear seus pensamentos caóticos. Ele não sabia da existência de Secha quando entrou na torre. Ele também não sabia o quanto Bran e Ananta tinham sofrido. Ele nem queria imaginar que tipo de coisas Vieira Dune havia feito. Como você poderia saber? Você não tem os 1000 olhos de Li como o todos por um e nem pode prever o futuro como as 3 Nornas. Isso mesmo. Não leve isso a sério. Shannon e Ryong tentaram animar Yonvoo, mas ele não podia se livrar de sua culpa tão fácil assim. Se ele tivesse sido um pouco mais rápido. Se ele tivesse salvado Ananta logo e parado Vieira Dune. Então Secha não teria que ver sua mãe em uma condição tão terrível. Seu desespero e arrependimento se transformaram em outros pensamentos. Se eu fosse mais forte, tudo isso aconteceu porque ele era muito fraco. Se ele fosse só um pouquinho mais forte, não teria que gastar tanto tempo nos andares inferiores. Ele poderia ter salvado Secha e Ananta mais rápido. Yonvoo já teve pensamentos parecidos antes. Se ele fosse mais forte, conseguiria se vingar e destruir a torre. No entanto, dessa vez, seu desejo por força tinha um motivo diferente. Preciso me tornar como um teto. Ele começou sozinho, mas agora estava rodeado por pessoas com quem se importava. Bran, Ananta, Secha. Seus subordinados, Shannon, Ryong, Rebecca e Bow. Punch, Dora e Galliard. O rei Marcion agora era seu professor e a tribo dos Unichifres era sua família. Apesar de ainda estar determinado a se vingar, ele tinha que proteger as pessoas ao seu redor. Ele queria se tornar uma estrutura confiável que pudesse proteger os outros, como o rei Marcial. Mesmo quando estava lutando contra a rainha do verão, o rei Marcial foi forte o suficiente para proteger a tribo. Os outros membros da tribo deram suporte para que ele pudesse se concentrar na luta. Eles acreditavam um no outro e protegiam as costas de seus companheiros. Yonvoo também queria ser assim. Ele queria se tornar uma parede para proteger aqueles ao seu redor e em troca, eles protegeriam suas costas. Embora parte dele se preocupasse que ele poderia acabar na mesma situação que seu irmão, ele também se lembrou das palavras de Yonvoo para não envergonhá-lo.
Ele queria provar que seu irmão estava certo em acreditar em seus amigos e namorada, que a fé, a lealdade importavam. Ele sentia urgentemente que precisava proteger todos e não conseguiu evitar de confessar seus pensamentos. Por que está sendo tão dramático de repente? Estou até com comichão. Nós estamos presos a você, então tome o caminho que desejar. Mesmo que o Shannon esteja falando besteira, não é assim que ele se sente. Vamos ficar do seu lado para sempre. Shannon e Hyung responderam de jeitos previsíveis. Eu queria saber o que você estava fazendo no meio da noite. Então era isso, Orabone, você se lembra do que eu disse da última vez? Eu quero compartilhar o seu fardo. Punch balançou sua cabeça como se não soubesse por que Yonvo estava tão preocupado e Edora olhou com cuidado para os olhos de Yonvo. Ele se lembrou do que ela lhe disse depois que desmaiou após a luta com Agares no 23º andar. Eu queria ver que tipo de fardo você está carregando. Estou errada por querer fazer parte? Ela também disse a Yonvo que se ele realmente os considerasse como irmãos, ele deveria compartilhar seus fardos e Yonvo prometeu contar a eles algum dia. Parecia que esse dia finalmente tinha chegado. Capítulo 252, Crescimento 2. Yonvo tirou sua máscara na frente deles sem hesitar. Poderia ter sido por causa da influência do álcool, mas ele não tinha nenhum arrependimento. Era a primeira vez que ele mostrava seu rosto para eles por vontade própria. Edora sorriu com um aceno de cabeça e Punch olhou para Yonvo em surpresa. Asas celestiais? Yonvo começou a contar sua história a eles. Conforme o fazia, suas emoções queimavam de raiva dentro dele, mas ele não mostrava nenhum sinal por fora. Yonvo falava como se a história fosse de outra pessoa. Punch foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele deu um soquinho em seu peito como se estivesse furioso e até bateu o copo na mesa. Os olhos de Edora tremiam enquanto ouvia, percebendo que a situação era mais séria do que ela esperava. No entanto, ela só disse, e o nosso pai? Ele sabe disso. Yonvo balançou a cabeça. Eu nunca contei a ele. Você acha que é justo ele não saber pelo que o seu discípulo passou? Punch pulou de seu assento. Não pode ficar assim. O que você vai fazer? Por que está me perguntando isso? Agora você é um membro da nossa tribo. Os seus problemas são problemas da tribo. O líder da tribo não pode ficar sentado aproveitando a vida e tomando chá enquanto um de nós está passando por tudo isso. Parecia que ele iria sair correndo, mas antes que Yonvo pudesse pará-lo, Edora gritou. Sente-se, seu imbecil. Oi. Você me chamou de imbecil. Edora esteve tentando se comportar de um jeito mais recatado na frente de Yonvo há algum tempo, mas ela não conseguiu se controlar. Punch ficou chocado, mas Edora continuou gritando com ele. Sim, eu chamei. Você realmente acha que o nosso pai não sabe de nada? Punch calou a boca. O rei marcial gostava de fingir que não se importava com o que acontecia do lado de fora da vila, mas seus olhos e ouvidos estavam sempre abertos. Punch não podia negar que seu pai era esperto. Além disso, sua mãe, a médium psíquica, estava sempre ao lado dele. Você não entendeu? O nosso pai está dando ao Orabone a chance de voar com suas próprias asas. Ele o está protegendo dos inimigos. Punch de repente ficou sóbrio e se largou em seu assento de novo. Ele abaixou seu copo. Sua irmã tinha tanto juízo que ele não tinha ideia do porquê ele era tão impulsivo. Nosso pai sabe que o Orabone vai sair do ninho algum dia. Ele também quer ver o Orabone acabar com as coisas com as próprias mãos. Punch concordou. Ele conhecia Yonvo o suficiente para saber que não era o tipo de pessoa que ficaria escondido na tribo. De repente, Punch ficou curioso. Porque Yonvo, que nunca dizia uma palavra sobre seu passado, resolveu contar todas essas coisas para eles. Ele encarou Yonvo intensamente, como se estivesse pressionando para dizer mais. Yonvo entendeu a pergunta nos olhos de Punch enquanto dava mais um gole na bebida. O líquido desceu queimando sua garganta, mas ao invés de ficar bêbado, ele se sentia alerta e acordado. Yonvo contou a eles o que ele esteve suprimindo por tanto tempo. Quero que você se torne minhas asas.
Punch olhou sem expressão para Yonvou. Mas Yonvou podia ver o entusiasmo queimando nos olhos de Punch, porque ele gostava desse tipo de coisa. Yonvou apertou seus punhos e continuou. Sem asas. Como eu disse, o que vou fazer no futuro pode ser inútil, já que quero lutar contra a torre em si. Por isso é difícil para mim pedir ajuda para vocês. Além disso, a tribo e Punch começou a limpar a orelha como se estivesse entediado e cortou o que Yonvou estava dizendo. O quê? Puff. A cera de ouvido no dedo de Punch saiu voando quando ele assoprou com um sorriso. Em horas assim, você só precisa dizer uma coisa. Yonvou estava confuso. Diga-me, ajudem. Yonvou ficou em silêncio. E eu estava aqui me perguntando por que você parecia tão sério. Você sempre foi seco e frustrante, mas agora percebi que você também tem muitas coisas para dizer. Ei, Punch riu, seus ombros chacoalhando. Edora concordou enquanto olhava para Yonvou. Ele ouviu a voz dela ecoando em sua cabeça de novo. Eu quero compartilhar o seu fardo. Yonvou fechou seus olhos em silêncio. Ele só tinha mais uma coisa para dizer aos irmãos. Obrigado. Fazia tempo que ele se sentia assim. A melhor coisa que ele fez desde que entrou no tutorial foi se encontrar com esses dois. Punch coçou o nariz. Seu nariz tinha ficado vermelho, talvez por causa do álcool ou de vergonha. Ele engoliu o resto da sua bebida. Você não precisa se preocupar com mais nada. O meu pai vai tomar conta da tribo mesmo que a gente não esteja por perto. E quem se importa se outra pessoa tomar o meu lugar como herdeiro? Posso dar o lugar sem problema. Só Punch poderia dizer algo assim com um sorriso brincalhão. Além disso, homens precisam ter a coragem para lutar contra o mundo. Parece tão fora quando digo isso. Mas eu sou uma garota, Edora disse brincando. Porque você é uma garota agora. Você quer morrer? O seu querido Orabone está vendo. Vamos conversar mais tarde. Vamos conversar agora, irmãzinha. Punch caiu na gargalhada quando viu a cara feia de Edora. Edora cerrou os dentes e prometeu a si mesma que faria ele pagar quando todos estivessem sóbrios. Ela olhou de volta para Yonvou com um rosto calmo. Mas, Orabone, o que você está planejando agora? Você deve ter tocado nesse assunto por um motivo. Yonvou concordou com a cabeça. Estou planejando criar um clã. Os olhos dele se arregalaram. Um clã? Entendi. Você quer estabelecer uma organização primeiro. Bom, essa é a parte mais importante. Só podemos continuar avançando depois de criarmos uma base. Então somos os membros fundadores. Punch riu se divertindo. Mas temos um número pequeno de membros e vai ser difícil de se fundar um clã se não estivermos preparados. O que vamos fazer sobre isso? Punch fechou o bico. Tornem-se fortes o suficiente para que nós não sejamos esmagados, independentemente de quem tente nos enfrentar. Você está dizendo pra gente ficar forte para não sermos uma vergonha para você? Isso machucou um pouco o meu orgulho. Punch se levantou, seus olhos brilhando como se estivessem em chamas. Mas isso é uma coisa boa. Não quero ser um peso morto. Você pediu para eu me tornar suas asas, mas talvez eu me torne os seus dentes. Você também precisa se esforçar ou eu posso acabar te engolindo. Já que tinha terminado de beber, Punch se virou e foi embora. Edora se curvou para Yonvou e seguiu atrás de Punch. Sentado sozinho, Yonvou bebeu o resto da sua bebida. Quando colocou o copo na mesa, ele fez um barulho alto. Continua no próximo vídeo.